A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Continuação do capítulo 9, do versículo 51 a 56. Naquele tempo, Jesus estava chegando o tempo de ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam. Os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, a nossa rádio rural da Arquidiocese de Natal, também os meus seguidores do nosso Instagram e do nosso YouTube, estamos, portanto, iniciando o mês missionário. Nós concluímos o mês da Bíblia com São Jerônimo e vamos começar o mês de outubro, mês missionário, celebrando a padroeira das missões. Hoje é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela viveu pouco tempo entre nós. Ela viveu 24 anos, mergulhada inteiramente no amor, que foi a vocação que ela escolheu. Ela chegou a dizer, ela lendo a Bíblia, que era difícil naquele tempo, mas ela teve um arroubo assim e conseguiu ler 1 Coríntios capítulo 12 e 13. Aliás, é uma sugestão também para nossos ouvintes. São 1 Coríntios capítulo 12 e 13. Foi aí que Santa Teresinha descobriu a vocação dela, quando ela leu principalmente o hino de São Paulo sobre a caridade, sobre o amor. E ela disse assim, aquela frase famosa, né, que ela deixou escrita na sua História de uma Alma: no coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Pronto. Aí a vida dela foi definida e ela passou a ser uma pessoa simples e humilde. É tanto que a sua espiritualidade é muito famosa, porque ela escolheu a pequena via, isto é, sempre as coisas pequenas, para você se santificar. E em cada dia, ela era sempre a mesma. Viveu 9 anos no Carmelo, lá em Lisieux, na França, e deixou-nos, entre muitos exemplos, o de viver intensamente o amor de Cristo. Em cada dia. Olha que lição. Por isso que ela é a padroeira das missões. Mesmo trancada dentro de um convento, ela quis evangelizar o mundo, era o desejo dela. E aqui no Evangelho de hoje, o que é que está acontecendo? Essa quarta parte do Evangelho de São Lucas é a subida de Jesus para Jerusalém. Então, se vocês têm o Evangelho, ficam sabendo que do capítulo 9 de São Lucas, versículo 51, até o capítulo 18, versículo 4, nós vamos apresentar esse quadro, não é? Da caminhada de Jesus para Jerusalém. A partir daí, é tanto que o Evangelho começou dizendo assim: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu
Então veja que coisa interessante aqui, né? Uma espécie de assunção, de arrebatamento. A gente encontra isso também no Antigo Testamento, segundo de Reis, capítulo 2, versículo 9 a 11, a gente encontra esse arrebatamento. Né? Elias foi arrebatado aos céus. Jesus é o novo Elias. Então compreende os últimos dias do seu destino de sofrimento aqui entre nós e os primeiros dias de seu destino glorioso. Então Jesus vai passar pela paixão, morte, sepultura, ressurreição e ascensão. Guardemos isso. Esses são os grandes momentos da vida de Jesus e que são fundamentais para a nossa fé. A paixão, a morte, a sepultura, a ressurreição e a ascensão. Portanto, aqui nós temos o que é de mais importante, né? E Jesus mesmo dizia que o Filho do Homem vai ser elevado, né? Na cruz. Ele estava fazendo uma referência à crucifixão, que será para ele uma elevação. O Filho do Homem será elevado. A gente encontra isso no Evangelho de São João. Então, meus irmãos, vamos pensar, não é, nessa caminhada de Jesus. A partir de agora, nós vamos caminhar com Jesus até chegar à sua condenação, à sua cruz. E nós vamos também participando e nos preparando. Jesus encontrou uma primeira dificuldade nessa caminhada. Foi quando queria passar por Samaria, né, pelos samaritanos, mas para se hospedar. E aí os samaritanos não receberam Jesus. Vamos ver o que é que diz aqui, não é? Santo Ambrósio, ele diz que com toda a simplicidade da mente, Jesus chama quem se digna chamar e dá a graça da fé a quem ele queira. Portanto, o motivo por que não o receberam, o evangelista conta ao dizer que foi porque Jesus demonstrava que ia para Jerusalém. São Beda diz que os samaritanos, vendo que Jesus ia a Jerusalém, não o recebem, porque os samaritanos não se comunicam com os judeus. Olha aí, como é importante a gente se relacionar, a gente se comunicar, a gente acabar com as brigas. Minha Nossa Senhora, quanta discussão, né? Quanta intriga. A gente se desanima tanto com aqueles que querem assumir, né, os cargos de responsabilidade perante a comunidade, para legislar, para administrar, quando há uma ganância e a gente vê os insultos, né, as ofensas. Então ainda tem muito isso hoje. Veja bem, os samaritanos não se davam com os judeus e até hoje existe confusão ainda lá na terra de Jesus. Então às vezes a gente também aqui bem pertinho da gente, que nós somos cristãos, somos batizados, mas a gente também não quer receber o outro, não quer entender o outro, não quer admirar, não é, a inteligência do outro, os projetos do outro. Portanto, meus irmãos, temos uma lição assim bem presente. Vamos nos converter. E por isso que Jesus repreendeu. Os apóstolos queriam baixar fogo. É assim, ficam querendo matar as pessoas que a gente não gosta, não é? E a gente vê isso nas campanhas, né? Muita gente que foi furada, que foi atingida por armas de fogo, tem candidato no interior do Rio Grande do Norte que foi morto, né? Emboscada. E assim a gente não entende como não há uma mentalidade nova, né? Somos rápidos nos julgamentos, muitas vezes implacáveis nas condenações. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender de Jesus, né? Essa caminhada dolorosa,
Mas ele sabia que havia uma glorificação. São João chama glorificação, essa elevação que Jesus pensava na cruz. A cruz, que era um tormento, passou para Jesus para ser um alívio, um sinal de salvação. Rezemos dizendo: ó Deus, que preparais o vosso reino para os pequenos e humildes, fazei-nos seguir confiantes o caminho de Santa Teresinha do Menino Jesus, para que, por sua intercessão, nos seja revelada a vossa glória eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 9, do versículo 51 a 56. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.